Olá, diletos amigos do grupo Parabiapina, aqui quem vos fala é Leon Tauriberto. Prezado, hoje aqui eu irei abordar um seguinte tema, um tema bem esquecido, principalmente aqui no Brasil, e muito esquecido também nas academias, escolas e meios de debate na internet e tudo quanto. Diletos, aqui eu irei abordar sobre os escritos, né, sobre o catolicismo de Gustavo Barroso, certo? Gustavo Barroso, ele escreveu sobre o catolicismo, a Santa Igreja Católica, no ano depois do ano da sua conversão, que Gustavo Barroso, ele não era católico, aí se converteu, se eu não me engano, no ano de 1936. Aí ele escreveu uma obra para falar sobre a sua conversão. Essa obra, diletos, ela não se encontra à venda, logicamente. É uma obra bastante difícil, né? Mas eu consegui encadernar ela. Tenho aqui um PDF. Não é um dos melhores PDF. Eu não sei se vão reeditar essa obra. Mas é o pouco que eu posso aprender sobre a visão desse autor e os escritos dele sobre o catolicismo. Gustavo Barroso, para quem não sabe, ele nasceu dia 29 de dezembro de 1868 em Fortaleza, Ceará, e ele veio a falecer dia 3 de dezembro de 1959, nos seus 70 anos, no Rio de Janeiro. Gustavo Barroso foi um advogado, professor, político, cronista, folclorista, museólogo, cronista, ensaísta, romancista e tradutor. A magnus opus dele é Brasil, Colônia de Banqueiros. Mas esse não é o foco do vídeo. Eu só apresentei aqui um pouco o Gustavo Barroso. Tem muitas pessoas que colocam, né, que o Gustavo Barroso é antissemita e outras taxações que não vêm ao caso. Isso totalmente são coisas errôneas sobre ele, isso não é o foco do vídeo. Mas eu estou falando isso aqui no começo para depois vocês pesquisarem sobre esse grande autor, principalmente que ele é cearense, aqui prata da casa. E depois deixando esses preconceitos de lado, aqui eu irei falar sobre um pouco essa obra que deveria sim ser reeditada. Mas as editoras não querem saber. Aqui não existe um índice dessa obra, certo? Aqui Gustavo Barroso, ele começa falando da visão dele do catolicismo, só que com a doutrina do Sigma, que a doutrina do Sigma é uma doutrina política criada pelo Plínio Salgado, certo? Que é o integralismo. Aí, com a conversão dele, ele começou a ler, né, a Suma Teológica, estudou bastante o tomismo, a doutrina social da igreja, que aqui nesse livro, lá no final, ele vai citar duas encíclicas essenciais para entender o livro, que é Renovar a 40º ano. Ele cita aqui. E ele também cita, né, o código de Minares, né, o código social, que é bem aqui assim, ó, certo? O código social. Aqui tem a 40º ano. Tudo isso no livro. E a Renovar. O livro termina com 3 documentos sobre a doutrina da igreja, sobre o catolicismo. Aqui, o editor fala que aqui vem as encíclicas sociais da igreja, aí eles copiam apenas os títulos porque é de fácil acesso. Algumas são que estão no site do Vaticano, né? O código social não é muito acessível, certo? E eu quero aqui gravar, se você chegou até esse ponto do vídeo, que muitos católicos, quando você vai falar sobre Gustavo Barroso, ou você vai falar sobre a doutrina do Sigma, o integralismo, eles vêm falar que existe uma certa usurpação, que o integralismo quer politizar a fé. Não. O integralismo é uma doutrina moral, certo? Cívica e política, entende? Ele quer que o civil ele tenha uma visão sobre o Brasil. E é um nacionalismo bastante sério. E defende muitas pautas que muitas pessoas sabem
que defendem, sabem dessas pautas, mas não querem estudar. Como nossas raízes ibéricas e lusitanas, certo? Gustavo Barroso e Plínio Salgado têm uma forte ligação, principalmente quando Plínio Salgado foi no seu segundo exílio, foi para exílio, né? Ele foi para Portugal. O primeiro exílio, eu falar que quando ele estava na Fortaleza de Santa Cruz, ele estava lá, e depois ele teve que ir para Portugal. E lá ele escreveu bastante obras, principalmente obras que na época muitos padres elogiaram, que foi um grande ascensão do catolicismo, certo? Muitas pessoas falam bem de Salazar, de Franco, e alguns até admiram o integralismo lusitano, mas não sabe que ele tem uma base também, tanto do integralismo lusitano, tem uma base de Salazar, tem um vínculo com Franco e a falange, né, espanhola. E não tem nada a ver com o nazifascismo. Esse é um lado que não se é falado do integralismo. E eu tomei essa base porque agora eu vou falar e complementar sobre o catolicismo que o Gustavo Barroso fala. Gustavo Barroso, ele fala bem aqui no começo, certo? Sobre a decadência do ensino, né? Porque nós sabemos que com a decadência do ensino, que muitos jovens, muitas pessoas não querem adentrar e saber mais sobre a sua pátria, não quer saber mais sobre os assuntos essenciais. E aqui ele faz uma citação. Nós, os católicos, confiantes na sua divina promessa, esperamos de pé ante o judaísmo, o maçonismo e o comunismo o reinado de Jesus Cristo. Se ele está conosco, o que importa quem esteja contra nós? E Gustavo Barroso faz inúmeras citações, É uma obra extremamente urgente para nós católicos entender um pouco sobre a visão política de um católico. Sim, ele defende o reinado social de Jesus Cristo. Ele também defende um estado integral que vem de Cristo, vai para Cristo e termina em Cristo. Ele cita isso no começo. Ele fala aqui, ó, de uma parte de São Tomás e o Talmud. Aí ele fala bem assim, ó. Estou certo que o integralismo se alicerça em São Tomás, porque se alicerçasse no Talmud, eu não seria integralista. Então você vê ele defendendo aqui um tomismo bastante eficaz. Aqui ele critica bastante a liberal-democracia, o liberalismo, o comunismo. Aqui ele defende a família. No outro capítulo aqui, ó, a conjura das trevas, ele fala quem é que está por detrás, né, das trevas, principalmente da política, que faz uma crítica bastante pesada à Revolução Francesa, certo? Que teve a maçonaria por trás, ter essa falsa dicotomia entre a direita e a esquerda. Aí aqui eles fazem uma citação. Nem medievais nem extremistas, mas cristãos e dignos. Aqui no capítulo onde falam que ele é bastante extremista. Aqui ele faz uma bela citação sobre, né, a Renovaram, sobre as corporações de ofício, sobre os sindicatos que tem lá na Renovaram. E eu poderia falar dessa obra aqui bastante. Mas isso aqui é só uma introdução. E aqui eu quero, como aqui finaliza o livro, eu quero só fazer aqui uma citação, né? Aqui tem a parte da doutrina social católica, que eu já falei, né? Mas eu vou complementar. E aqui o Gustavo Barroso ele fala assim, ó. O integralismo entende que a questão desse modo, no terreno da organização política, da justiça social e da salvação da civilização cristã,
e assim entendendo está de acordo com a recomendação constante da palavra inspirada do Beatíssimo Padre. Parece-me que os católicos não podem aspirar a ser mais católicos do que o Papa. Gustavo Barroso aqui fala que tem muitos católicos que querem ser mais do que o Papa. E aqui ele está citando Pio XI, que era o Papa da época, e muitos documentos. Eu espero que esse vídeo não seja um pouco confuso, pois é uma obra bastante nova, não só para mim, para vocês que vão assistir esse vídeo. E que vocês façam como o Gustavo Barroso, que ele apresentou primeiramente as teses deles políticas com o Estado Integral, depois ele utilizou a base social da doutrina da Igreja, as encíclicas e a doutrina da Igreja. Então, em plena década de 30, Gustavo Barroso ele colocou as pautas católicas junto com uma política cristã, entende? Que se você é católico, você vai defender essas pautas, porque o integralismo e o catolicismo têm uma base no tomismo, entende? Se você achar que tudo isso é um proselitismo, entende? É que eu estou falando baboseiras, você lê a obra e tira suas próprias conclusões. E deixe desses preconceitos bestas, entende? Que a academia e colocaram na sua cabeça. Existe sim um pensamento político brasileiro e é o integralismo. Você admira Salazar, admira Franco, admira o integralismo lusitano, admira o carlismo, admira as falanges espanholas, admira Gabriel Garcia Moreno, admira vários estadistas católicos e você não consegue reconhecer que Gustavo Barroso e Plínio Salgado foram dois grandes católicos do século XX que lutaram pelo reinado social de Jesus Cristo, lutaram pelo Estado integral, pela democracia orgânica e pela doutrina social da Igreja. É só isso, meus amigos, por Cristo e pela nação.